Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Chegamos ao final da semana e aprendemos coisas maravilhosas no estudo da Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. De maneira muito especial, aprendemos aqui sobre a história de Abraão, compartilhando a missão de Cristo. Quantas histórias maravilhosas tivemos acesso nessa semana e quantas lições para a nossa própria vida prática, não foi verdade? Lembrando que o amor é a essência da missão. Se nós não amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que elas sejam pecadoras, não sentiremos motivação alguma de alcançá-las. E se elas morrerem no pecado, sentiremos até alívio. Mas lembrando que essa atitude não irá nos levar para perto de Deus. Muito pelo contrário, só revelará que estamos longe de Cristo. O verso para memorizar diz Jesus que eis que vos dou o novo mandamento, que ameis uns aos outros assim como vos amei, e o mundo saberão que sois meus discípulos. Abraão intercedeu pelos habitantes de Sodoma. Abraão era submisso a Deus. Abraão, mesmo sabendo da repugnância dos pecados daquele povo, se pôs a interceder por eles. Assim devemos fazer nós. Nós devemos nutrir amor pelo pecador, apesar de sentir ódio pelo pecado. Né? Ellen White vai dizer assim, o amor pelas pessoas a perecer inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo que os pecadores daquela cidade corrupta eram repugnantes a ele, desejava que os pecadores pudessem ser salvos. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Tá vendo? Olha aí que interessante. É verdade, nós precisamos separar pecador de pecadores. Nós não gostamos do pecado, odiamos a ele, mas devemos amar e sentir misericórdia por aqueles que estão afundados no pecado, porque sabemos que o fim é a morte eterna, o salário do pecado é a morte. E aí diz assim, a cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-los retrocederem do caminho da morte? Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por eles? Onde é que estão? Ellen White diz que há muitos no limiar do reino esperando somente que sejam recolhidos. E onde estão esses que vão recolhê-los? Onde estão as vozes que dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Queridos amigos, nós precisamos, assim como Abraão, buscar de Deus a salvação por essas pessoas, interceder de alguma maneira, para que de alguma maneira o Espírito Santo possa convencê-los, eles voltem arrependidos e cheguem à sua própria salvação, porque também somos pecadores. O Espírito Santo trabalhou no nosso coração e quando nós, antes de termos essa ação do Espírito Santo, pecávamos, nem achávamos que era pecado, mas o Espírito Santo veio ao nosso coração, nos fez ver a malignidade do nosso próprio pecado e arrependidos fomos a Cristo e fomos aceitos. Nós precisamos fazer o mesmo por aqueles que estão ao nosso redor. Ellen White diz assim, o espírito de Abraão era o espírito de Cristo e o Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador. Aquele que pagou o preço pela redenção do ser humano sabe o valor de cada vida. Com tal oposição ao mal, que unicamente pode existir numa natureza santa e imaculadamente pura, Cristo manifestou para com o pecador um amor que apenas a infinita bondade poderia conceder. E isso que nós devemos colocar no nosso coração é o amor que Deus tem por essas pessoas. Para nós pode parecer que estão além da misericórdia, parece que não tem mais jeito. Não pensa isso. Para Deus tudo é possível e nós precisamos interceder. Se a pessoa passou para além do tempo de graça, não é papel de nós sabermos se passou ou não. Nós precisamos interceder enquanto elas estão perto de nós. Se há vida, se há graça, se o juízo ainda não foi exercido, há chance de salvação.
nós precisamos seguir esse caminho. Ellen White vai dizer: Abraão era honrado pelos povos que o cercavam como um poderoso príncipe, chefe sábio e capaz. Não deixou de exercer sua influência entre os vizinhos. Sua vida, bem como seu caráter, em marcante contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. E nós sabemos que muitos foram conversos do paganismo para a adoração de Jeová por meio da atitude simples, despretensiosa e cheio de amor de Abraão para com aqueles que estavam ao seu redor. Queridos amigos e irmãos, Deus nos chama a exercer a mesma influência. Ame o pecador, apesar de odiar o pecado. Interceda por eles diante de Deus, como Abraão fez. E quem sabe assim, nós consigamos ver essas pessoas sendo salvas para o reino dos céus. Piedade e misericórdia deve estar no nosso coração, porque essa mesma piedade, essa mesma misericórdia nos alcançou. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por sua bondade e misericórdia de ter nos alcançado, apesar de sermos tão pecadores como éramos. Pedimos que sua bênção, Senhor, seja sobre nós, de maneira que, ao olharmos para as pessoas que não lhe conhecem, possamos sentir verdadeira piedade, misericórdia e amor por elas, assim como Cristo sente. E que, de alguma maneira, nossa influência possa alcançá-las para o reino dos céus. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada com a nova temática. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.